Olá a todos, conforme prometido, essa foi uma regravação da aula passada devido a alguns problemas técnicos que a gente teve. Eu já havia enviado e deixado o material eh, na plataforma EAD, agora, o passo a passo, agora estou deixando a gravação, ok? Então vou fazer passo a passo para que a gente possa eh, tirar algumas dúvidas que eventualmente surgirem aí, mas sempre estarei à disposição, seja no WhatsApp, seja no e-mail, e se houver necessidade de a gente marcar alguma coisa, não há problema algum. Lembramos que a gente combinou hoje, de quarta-feira, às 23h59, a próxima quarta-feira será a nova data de limite. Lembrando que existem 3 opções de entrega do material: é o link do próprio Power BI, o arquivo do Power BI, e nós podemos marcar seja no sábado ou algum outro período aí, para que você possa mostrar o seu dashboard. Portanto, eu acho que essas 3 possibilidades, elas atendem a todos os presentes nesse curso. Então, na aula passada, a gente mostrou a ideia de usar o KPI. Então, o KPI, na verdade, nada mais é que você vai comparar uma medida com uma meta. É sempre assim, uma medida com uma meta, e aí você vai escolher a periodicidade, se pode ser mensal ou anual, ok? Então, nós temos aqui o gráfico, o dashboard da aula anterior, a 5, tá? Em que a gente fez esse negócio de vendas e também as medidas rápidas. Então, eu vou usar esse mesmo aqui, e lembrando que eu vou deixar lá no EAD, é um Power BI tem nada, que na verdade é esse que a gente está usando, e um Power BI também com as medidas já prontas, só para você fazer os gráficos, e um Power BI completo, de tal forma que você pode também avaliar se houve algum problema e tentar identificar comparando com o seu. Então, a primeira coisa, para que a gente possa fazer os KPIs, bem como um gráfico onde a gente comparando o faturamento atual com relação ao mês anterior, a gente tem que fazer um conjunto de medidas. Então, para que a gente possa fazer a medida, deixa eu aqui colocar o programinha de Zoom, né? Que é um programinha muito legal, para que a gente possa melhorar o processo aí de visualização dos resultados. Então, para quem não lembra, né, para que a gente possa fazer uma medida nova, a gente usa esse item nova medida. Então, vou clicar aqui nova medida, e assim que eu clicar nova medida, ele vai permitir eu colocar as novas medidas. Então, a primeira delas, que eu vou chamar de M1A, é o faturamento, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho, só para a gente entender um pouquinho, né? Então, o faturamento usa o SumX, que é a multiplicação do tamanho, a quantidade, vezes o preço unitário. Eu acabo usando o relato, por quê? Porque são tabelas diferentes, tá bom? Então, essa primeira, como que eu sei que se essa medida tá ok, né? Eu simplesmente vou clicar e dar o Enter. Na hora que eu der o Enter, se vocês olharem aqui do lado direito, ele aparece essa M1A aqui, tá? Agora a gente vai colocar outras medidas. Eu vou chamar de M1B, que é o faturamento do anterior. Clico novamente em nova medida, coloco o valor, o conteúdo e dou Enter. E aí eu observo do lado direito se apareceu M1B. Se vocês olharem aqui do lado direito, então a gente apareceu aqui o M1B. Posteriormente, eu vou pegar um C, que é o faturamento do mês anterior, para que a gente possa fazer o gráfico, comparando o faturamento do mês anterior. Lembrando, o M1A e M1B a gente usa no KPI, e o M1A e M1C a gente faz um gráfico aí, tá bom?
Então agora nós também nova medida para a gente colocar o M1C. E vou dar Enter aqui e vou verificar lá do lado direito se apareceu realmente esse M1C. Perfeito, tá ok. Agora nós vamos para o segundo KPI, que é em relação à quantidade de pedidos, então precisa um valor e uma meta. Então, novamente, nova medida. Coloca o valor aqui e observa do lado direito se ele apareceu lá. Vamos conferir. Então, ele está aqui, o total do pedido. E agora vamos à meta desse novo KPI, que eu vou chamar M2B. Vamos colocar aqui nova medida. E vamos colocar aqui. Lembrando que essa fórmula eu coloquei sempre o total pedido do ano anterior mais 5%. Vamos dar uma conferida. Se ele está aqui, é perfeito, tá bonitinho aqui, tá? Que mais? Aí uma outra fórmula que a gente vai usar de cor para comparar para um gráfico que o valor, a cor depende do valor. Então a gente faz 9 medidas. A gente vai fazer isso no gráfico que a gente vai comparar o faturamento com o do mês anterior. E como é que é essa fórmula aqui? O total do faturamento compara com o faturamento anterior. E se for maior, uma cor, se não, outra cor. Então essa cor aqui você pode achar na internet. Então se você puser cores, HTML, etc., você vai ter vários sites possíveis aí de identificar a cor que você desejada, tá? Então a gente colocou isso aqui e verificou também aqui do lado direito se esse valor está presente aqui. Então com isso a gente tem todas as formas e eu gostaria de colocar mais um aqui, que é o código usuário. A gente vai recordar um pouquinho também, é aquela ideia de você, na verdade, tentar filtrar os dados que pertencem àquela pessoa e não deixar ele ver outras pessoas. Então, para que isso que a gente possa fazer, a gente tem que identificar o usuário, e a gente identifica o usuário através dessa função aqui, né? Então, essa função aqui, código usuário, o próprio sistema vai pegar o meu username, tá bom? Então, a hora que eu faço aqui, eu dou Enter e a gente vai verificar se o código usuário está presente aqui nas medidas aqui. Perfeito, ele está. Então, agora, munido de todas essas medidas, vai ser possível eu desenvolver uma série de coisas que foi abordado na aula do sábado, ok? A primeira dúvida que tem é em relação a testar esse usuário, né? Será que esse código usuário está trazendo a informação importante, né? A informação referente ao meu usuário? Para isso eu vou criar, na verdade, um novo dashboard aqui embaixo, tá? Eu vou criar um novo dashboard onde eu vou testar. Eu vou colocar aqui nome de segurança, para que a gente possa, segurança. E para que eu possa testar, isso vale para qualquer medida que você faz. Se você não tem certeza se ela está certa, você cria aqui, você pega um cartão, tá? Ó, e aí você coloca o valor dela. Então eu vou pegar o cartão aqui, ele põe aqui e eu pego, arrasto esse valor aqui do lado direito, tá? E vou colocar naquele campo aqui. E aí eu vou aumentar aqui para ver. Então esse é o código usuário, tá? Então esse código usuário que eu devo colocar na tabela onde vai mostrar que cada usuário ele controla qual cidade, por exemplo. Aonde está isso? Ótimo, vamos ver, boa pergunta. Eu venho aqui do lado direito, onde tem as planilhas. Aí eu vou dar uma olhada lá, um arquivinho Excel que já foi carregado e vamos ver quais são os valores. Esse de acesso, que é uma das planilhinhas, e vocês observarem aqui, eu já coloquei o meu username.
Então eu precisaria colocar o username cada um, poderia colocar uma coluna adicional com meu nome completo também, mas isso significa quando ele identificar que eu que entrei pelo computador, ele só vai mostrar São Paulo para mim, tá bom? Então vamos voltar lá na planilha, então esse aqui está tudo ok. Agora a primeira pergunta que surge em relação a esse processo, como que eu ativo esse processo? Então se a gente for aqui em modelagem, tá? Então a gente clica aqui a etapa modelagem, e se a gente clicar aqui gerenciar funções, e aí ele vai permitir criar uma função qualquer aí para que a gente possa, eu vou chamar uma função nova de segurança, ok? Eu vou pegar, ela está no de acesso, né? E aí eu vou pegar esses 3 pontinhos que tem aqui, ó. Então esses 3 pontinhos, vou adicionar um filtro que vai filtrar o quê? Vai filtrar o usuário, né? Então, o acesso ao usuário, não é a cidade. E aí depois ele vai pegar a cidade, o usuário, e vai propagar para todas as tabelas. Então, acesso usuário, e ele já coloca para mim aqui um valor, né? E aí eu preciso, ele no caso aqui, esse segurança aí, então ele vai filtrar o acesso, no caso aí do meu nome. Só que eu não posso pôr Dutra uso porque pode ser qualquer tipo de usuário. Então, o melhor aqui é você colocar user name, abre parênteses, fecha parênteses. Então, olha como é que ficou. O que significa isso? Qualquer username, ele vai procurar na tabela e vai filtrar aquelas cidades. Ok? E aí, não esqueça de clicar salvar. Hora que eu fiz salvar, então depois de gerenciar funções, eu vou nesse de exibir como, tá? Então esse exibir como aqui, eu vou selecionar aquele nome que eu coloquei função segurança, cliquei aqui, ó, selecionei segurança e depois eu vou selecionar OK, tá? Eu vou selecionar OK, ele informa aqui em cima, se vocês possam observar, exibindo como segurança, que é o nome que eu dei. Aí se eu for em vendas, que tem todas as cidades possíveis, mas como eu escolhi, peguei o meu usuário só está ligado com a São Paulo, eu vou clicar aqui agora em vendas, e para verificar, se vocês podem observar aqui, que no filtro não tem mais outra opção que não São Paulo. Então eu só consigo ver aquelas informações referente a São Paulo. Tá ok? Então eu posso também voltar lá no exibir como e tirar nenhuma função. Se eu tirar nenhuma função, então ele deve voltar aqui com todos os filtros normais, tá bom? Então com isso a gente finaliza aí essa informação referente à parte de segurança. Só lembrando aqui, olha, só não esqueci aqui, quando eu vou em relações, eu posso olhar aqui que na verdade existe uma ligação de acesso com a loja. Então, esse arquivo, essa planilha que veio, onde tem informações de acesso, ela tem que estar vinculada a alguma tabela do banco de dados aí da gente, senão ele não consegue filtrar para tudo. Tá? Então, aqui ele acaba propagando para as demais tabelas quando eu seleciono o Dutra, e ele vai pegar apenas São Paulo. Então, vamos voltar lá. Agora, eu queria trabalhar aqui na parte do KPI. Então, vou criar uma nova página e vou colocar o KPI. Tá? Então, esse KPI é o primeiro KPI. Vamos dar uma olhada lá nas fórmulas que a gente tem, né? A gente tem aqui, ó, total faturamento e a meta, e total pedido e a meta. Então, nós temos sempre dois aqui, o total e a meta, total e a meta, tá bom? Importante aqui, como tem dois, né, a gente vai trabalhar
com essas duas informações aí, tá bom? Então vamos lá. Então, uma vez que eu estou aqui no Canvas, eu vou escolher esse íconezinho aqui, ó. Esse íconezinho que é do KPI. Então, eu vou clicar o KPI, ele vai aparecer lá, vou pôr um pouquinho maior, né? E aí, quais as informações que eu tenho aí em relação a esse, né? Então, M1A, M1B, eu vou vir aqui do lado direito, onde eu vou colocar as informações, né? Eu preciso estar colocando essas informações aqui, tá? Então, lembrando que a gente tem essas três informações. O primeiro, que é um indicador, né? É o M1A, a gente coloca aqui. O segundo, a meta, que é a meta destino, coloca aqui, né? E aí, no caso aqui, como a gente está falando o ano, a gente tem que colocar em eixo de tendência o ano. Onde está o ano, a gente tem que vir aqui em calendário, e aí tem essa opção date. Sempre eu vou pegar o date e depois eu vou extrair do ano. Então, pessoal, sempre dê preferência para essa date aqui, tá? Então, essa date eu vou colocar aqui no eixo, né? E ele vai mostrar essa data aí, tá bom? Agora, tem a opção também, se a gente chamar essa hierarquia aqui de date, essa hierarquia colocar aqui do lado, vou apagar aqui. Se a gente colocar aqui, ele já mostra aí, na verdade, a hierarquia do ano aqui, tá? Então eu peguei o date, ele vai pegar todo o período aí, e eu acabei arrastando aqui o hierarquia de datas, e aí ele acabou aparecendo essas informações aqui, mostrando uma coisa que na verdade eu não estou entendendo direito. Eu vi que tem em branco e uma meta. Para que a gente possa tentar melhorar um pouquinho, a gente pode primeiro melhorar o gráfico, depois colocar uma planilhinha do lado direito com uso de uma tabelinha, né? A primeira coisa, se eu pudesse melhorar, eu iria aqui no formatação, né? E uma das coisas, eu ia colocar a data, né? E aí, para colocar a data, basta você arrastar essa bolinha. O que que significa isso? Isso significa sempre ele pega o último valor que tem na base de dados, sempre, tá? Então, a gente quando mostrar a tabela do lado direito vai ficar mais claro isso. Se eu não quiser o gráfico do fundo, eu vou tirar esse eixo aqui, tá? Então, eu vou tirar esse eixo aqui. O que mais? Nós deveríamos colocar um filtro, porque nem sempre eu quero só pegar a informação do último ano, né? E uma das coisas interessantes que a gente deveria verificar é essa codificação de cores aqui, ó. Isso aqui é um negócio importante, porque a primeira coisa é alto é bom. Se alto significa acima da meta, é bom. E se o correto é bom é verde, o vermelho seria incorreto. Então, se você olhar aqui, ele está em branco, ou seja, deu zero, e a meta seria 62, então ele está abaixo da meta, portanto ele parece vermelho, tá bom? Se eu trocasse aqui, colocasse vermelho aqui e verde um verde aqui, né? Olha, ele ia aparecer desse jeito aqui. Mas na verdade, para mim, a cor incorreta, né? É uma espécie vermelha e a cor correta é um verde. Então, no caso aqui, ele está correto, tá ok? Então, agora a gente tem essa informação, mas não está muito claro esse processo aqui. Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui do lado direito uma tabela. E aonde está a tabela? Ó, a tabela está aqui, ok? Então, olha a tabela aqui.
Então a gente vai colocar, clica no Canvas, clica em tabelas, e aí eu vou colocar essa tabela aqui do lado direito aqui, tá bom? E aí eu vou colocar algumas informações nessa tabela. Aí nós temos, lembra, M2A e 2B, né? 2A, 2B é do próximo KPI. Mas eu queria colocar os mesmos valores dessa tabela, que é M1A e M1B, para que eu pudesse comparar. Então eu vou clicar aqui, colocar o total de faturamento, né? E colocar também a meta, o total, a meta aqui também. E eu queria colocar o ano, tá? O ano antes desse processo. Novamente eu vou usar a opção de hierarquia aqui e eu posso colocar todas as informações e eventualmente não tirar todas as informações aí. Eu posso deixar isso aqui ou posso deixar só o ano aí, tá? Então ele está mostrando aqui sempre o faturamento do ano anterior, né? E se eu quiser tirar, só deixar o ano, eu posso colocar essas informações aqui. Então, no caso aí, ele teria. Então, o que está escrito aqui, na verdade? 2019 é o último, ele tem um branco, e o valor, né, do ano anterior, se vocês olharem aqui, esse valor é igual a esse aqui valor. Então, foi menos 100%, porque a meta era do anterior, não atingiu zero. Por isso que é importante aí, em algum momento, a gente colocar um filtro de ano aí, tá bom? Agora, a gente vai para o próximo KPI, né? Eu vou diminuindo aqui um pouquinho, só para que a gente tenha uma possibilidade de colocar mais coisa aqui no mesmo, tá? Então, aí uma das perguntas que eu poderia fazer, será que, bom, se você está fazendo um KPI, né? Será que eu não posso usar esse mesmo KPI e fazer uma cópia? Porque o outro KPI que a gente vai usar é o M2A e 2B. Então, basta eu mudar, tirar M1A e 1B por 2A, 2B. Então, eu poderia fazer todo esse processo desde o começo, mas eu quero mostrar para vocês, eu vou dar o Ctrl C e Ctrl V, e aí ele vai colocar o mesmo, exatamente o mesmo que está lá. Agora, se eu olhar aqui, exatamente o mesmo que está lá, ele está aqui mostrando, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, olha, ele mostra o M1A e o M1B, mas eu quero trocar por 2A e 2B, não é isso? Tá? Então, eu podia simplesmente, no lugar do M1A, colocar o M2, 2A. E a meta colocar aqui também, na meta. Às vezes ele não aparece, ele aparece junto em cima, aí eu vou lá e clico xizinho e apaga. Então, o que aconteceu? Como ele já veio com toda a formatação do outro, se você tivesse fundo, tudo, então ele já, se eu fiz uma formatação colorida, ele já copia do outro lá, porque eu fiz a cópia, tá? Mesmo se eu não tivesse feito isso, eu poderia vir aqui selecionar e tem um pincel de formatação. Eu posso fazer a mesma coisa no caso aqui, a tabela? Posso. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Agora, aqui o que tem? Tem M1A e M1B, não é isso? Então, simplesmente eu vou trocar o 1A por 2B e também trocar o demeta aqui. Só que o 1 eu vou tirar, que eu quero só o 2. Então, tá aqui também a mesma coisa, o 19 não teve nada e o 28, né? O 28 aqui, deixa eu ver aqui. Então, o M2A e 2B. Vamos lá. Então, o 19. Ixi. Vamos ver aqui.
28. Tem alguma coisa estranha aqui, olha. Ah, não. Olha, eu estava olhando aqui para ver se ele batia total do mês anterior, mas é ter o mês do mês anterior e mais 5%. Por isso que dá essa diferença aí. Agora eu estava ficando na dúvida isso aí, porque normalmente se você olhar aqui em cima, olha aqui, ó, o 62 aparece aqui. Mas como esse aqui, essa meta, não, a gente não pegou exatamente, a gente incluiu, na verdade, um percentual, a gente tem um valor diferente. Então é isso, pessoal. Agora, ele tá bom. Como eu peguei do anterior, eu já trouxe todos os formatos, etc. Tal. Então, a gente já fez os dois KPI e de tal forma que ele já está pronto. Só que a gente só consegue ver o último ano, a gente não consegue ver mais nada, né? Então, o ideal aqui é que a gente tivesse alguma forma de você olhar por ano. Então, a gente poderia fazer um filtro. Então, a gente pega aqui uma segmentação de dados, né? Então, eu vou pegar essa segmentação de dados e eu vou colocar essa segmentação bem aqui embaixo, que eu vou deixar um espacinho para que a gente possa colocar alguma informação aí. E nesse lugar aqui, pessoal, eu vou colocar o quê? O ano. Então, normalmente eu estou colocando a hierarquia de data aqui, e aí eu escolho só o ano. E lembrando aqui que ele está 2016-17, né? Sempre a gente vem aqui e coloca a lista, mas para que você deixe em blocos, aí eu venho aqui, né? E aí eu venho aqui em geral e coloco orientação horizontal. Então, com essa orientação aqui horizontal, eu posso clicar aqui em um determinado ano, observa aqui que já mudou os valores aqui para verde, né? Então esse é um negócio interessante, mostra a importância de ter isso para não ficar só no último. Uma outra coisa que eu estou observando aqui, na verdade, nesses gráficos aqui, eles não estão em dinheiro, né? Se eu clicar nesse gráfico aqui, eles não estão em dinheiro, para que eu mude dinheiro, eu tenho que colocar nesse aqui, não é total, né? Mas esse aqui em cima, faturamento, esse aqui, faturamento 1A e 1B, quando eu clico aqui, se eu vier aqui em cima, olha, eu posso colocar um número inteiro, tá? Então tem uma setinha aqui para baixo, e aí ele vai pegar a moeda, a gente vai procurar aqui, no caso do real, vamos lá, onde está o real? Português, vamos no P, né? Português. Então vamos lá, português Brasil. Então a gente colocou aqui português nesse aqui. Agora o M1B a gente pode também fazer a mesma coisa. Aí eu vou pegar a setinha. Como eu acabei de mexer em português, ele aparece aqui, senão eu teria que procurar. Tá? Com isso eu ponho um realzinho para quem achar interessante. Então o que, que a gente fez aqui? A gente fez um KPI sempre no M1A e o M1B. Depois M2A, 2B. Tá? Se você olhar essas tabelinhas aí, ele sempre pega o real e o do mês anterior. Do ano anterior, desculpa. No caso pedidos, eu tinha feito, estava meio confuso alguma coisa, mas é que eu acrescentei 5% como uma meta um pouquinho mais ambiciosa, que eu quero não só do ano anterior, mas uma coisa a mais. Você lembra disso? Ó, olha aqui, ó. Total de pedido, ó, 1,05 vezes o valor, né, do ano anterior. Então eu sempre coloquei uma coisa a mais, que eu tenho uma meta mais ambiciosa. E o último gráfico que eu queria fazer com vocês, na verdade, é um gráfico de faturamento mensal e a metas, só que agora eu queria que fizesse a cor for em função da comparação do faturamento mensal e da, é, da meta, ou na verdade seria muito melhor
o faturamento em relação ao mês anterior, né? Não da meta, né? Talvez em relação ao mês anterior, né? Quando a gente estava falando total do faturamento, que é o M1A, a gente pode fazer total do faturamento e total do faturamento do mês anterior, né? Que é o M1C, e não a meta aí, que é do ano anterior. Se a gente fizer mês a mês, fica mais interessante, porque a gente não tem tanto ano assim, e meses nós temos pelo menos 12. Então a gente clica aqui no Canvas e vai procurar um gráfico adequado, que na verdade é esse gráfico aqui de colunas e linhas empilhadas, tá? Então eu vou clicar isso aqui e vou tentar encaixar ele aqui. Então o que me interessa aqui, pessoal? Novamente, me interessa aqui o eixo compartilhado é data. Sempre eu vou pegar aqui na hierarquia de dados, né? E aí eu vou escolher aqui por mês, tá? Então vou escolher por mês. Os valores da coluna, então são as barras, eu vou pegar o total de faturamento. E depois eu vou pegar a linha, o faturamento mesmo anterior, que é um C. Então, no caso de linha, então eu tenho esse gráfico bacana aí. O que a gente pode fazer para melhorar esse gráfico? Seleciona o gráfico e vai lá no formato. Lembrando que esse formato aqui nas novas versões não é mais esse rolinho de pintura, mas vocês vão ver aí, né, assim que vocês atualizarem o seu Power BI. Uma das coisas que eu gosto de fazer é vir aqui no rótulo, né? Vem aqui no rótulo, ver o que vira. Eu queria pôr os valores em cima do gráfico aí, então ele aparece os valores do rótulo aí. A outra coisa que eu acho legal também é no caso da linha, eu posso fazer pontilhado, eu gosto de fazer o marcador, ele mostra os valores em cada mês, e em vez da linha, eu posso fazer pontilhado aqui também, tá? Então, essa é uma forma de colocar, de fazer o gráfico aí. Agora, uma outra coisa que interessante aí que a gente pode fazer é o seguinte: para ter um visual muito mais legal, a gente podia pegar o seguinte: olha, conforme o valor total futuramente em relação ao mês anterior se indica a tendência subida ou descida, muda de cor. Para isso, a gente vai usar uma função que a gente colocou aqui em cor. Olha a cor, ele pega o total de faturamento, M1A, compara com o do mês anterior. Então, se for uma crescente, uma cor, se não, outra cor. E essas cores aí eu peguei na internet. Então, basta você trabalhar, no caso das cores, né? Então, hora que deixa eu vir aqui, né? Seleciono esse aqui, e aí a gente vai pegar as cores dos dados. Então, lembrando aqui, as cores dos... Opa, não é rótulo aqui não, desculpa. Cores dos dados. A hora que eu vim aqui, então ele mostra aqui o faturamento, né? O M1C, que é o faturamento, que é esse tracejadinho, e o outro são cores padrões. Se eu quiser, eu poderia colocar uma outra cor qualquer aqui, né? Aí ele mostra a mesma cor. Mas eu queria, dentro desse mesmo gráfico de barra, conforme a comparação em um outro, eu mudava. Então eu venho aqui, essa opção FX aqui, né? E aí ele vai aparecer uma nova janela. E aí eu vou aqui, ó, em vez de ser escala de cores, eu pôr valor do campo. E em valor do campo, eu vou pegar a medida que chama cor. Então olha como é que ficou aqui os itens. Primeiro o valor de campo e depois a cor. Ok? Assim que eu der ok, dá uma olhada no que vai acontecer. Olha que legal. Então, quer dizer, de janeiro para fevereiro houve uma queda. Houve uma queda, ficou vermelho, né? E mesma coisa de fevereiro para março, embora tá um valor, eu não sei se eu pus menor ou igual, né? Porque os valores ali tá 10 mil,
10.000, 19.000, 13.000, mas os valores aí tá meio arredondado, esses valores aí. A gente pode dar uma olhada nesse aqui, se a gente consegue mudar esses valores aí dos eixos, né? Dos eixos não, dos valores aí, né? A gente tem aqui o rótulos dos dados, tem as formas, tem os eixos aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no eixo Y. A posição está ok. Vamos olhar aqui no eixo X, também está ok. Vamos lá aqui em legenda, também está ok. Então, vamos ver aqui os rótulos. Os rótulos que a gente marcou, exibir unidades. A gente colocou em alta, eu posso colocar aqui nenhum, né? Aí ele acaba mostrando o valor correto. Eu estava achando que era um XY, mas é aqui em rótulos, tá? Então, exibir unidades. Com isso, eu posso olhar aqui, porque ele estava arredondado, olha, de 10.000 de fevereiro para março, 9.750, então houve abaixou. E no caso daqui de março para abril aumentou, né? E no março, de abril para maio diminuiu, e aí vai mudando cor. Então isso é um negócio super interessante para ser feito. E esse negócio de rótulos também, a gente pode mudar aqui automático, ou pode colocar milhares, tá? Tá vendo? Ou a gente pode colocar... Aqui ele já dá para perceber um valor do outro, mas ele estava em automático, olha aqui que aparece 10.000 e 10.000, então parece que são os mesmos. Então, no caso aqui, eu estou selecionando para mostrar a integral, para que eu veja essa diferença entre um e outro. Então, o que a gente teve aqui foi essa possibilidade, pessoal, de fazer os KPIs, e agora a gente finalizando aqui, a gente pode escolher um determinado ano, por exemplo, e a gente vai ver essas alterações em todos os gráficos. Olha aqui, eu vou clicar 2017, então ele pega aqui 2017, e aqui você vê que há uma diferença aí, os valores. Então, esse gráfico KPI, ele é interessante, mas eu gosto de colocar essa tabela ao lado para que facilite o processo aí. Então, eu gostaria de agradecer e me desculpar aí os problemas que teve aí na minha máquina lá, e eu estou refazendo isso, então eu vou colocar para vocês, não esse vídeo, o Power BI sem fórmula nenhuma, o Power BI já com uma fórmula e o Power BI com o resultado final. Então eu agradeço a atenção aí e muito obrigado aí. Eu vou interromper a gravação nesse momento, tá bom? Obrigado.